Oh, glória! Feliz, eu estou muito feliz, porque eu estou vivo, respirando. A gente pode contemplar nessa palavra, né, que o Senhor, Ele fez toda a criação e deixou a cereja do bolo para o final, o homem e a mulher. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, o Senhor fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O Senhor estava naquele momento presenteando o homem com alguém que fosse caminhar junto com ele numa só missão, juntos para cumprir algo que o Senhor determinou: dominar e povoar a terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha para o seu cônjuge e diga assim: nós estamos glorificando o nome do Senhor através do nosso matrimônio. Amém. E a gente vai hoje começar a desmistificar um papel, um adjetivo que foi dado a Adão, que quando se fala de Adão e Eva, aí se fala muito da entrada do pecado, da omissão, da permissividade, da desobediência, da falta de temor, do engano. Mas a gente pode ver que Adão fez algo muito diferente do que os homens hoje. Adão viveu 930 anos, fazendo a gestão da mesma família, do mesmo casamento. Tem gente que não consegue conviver com o cônjuge 2 meses, 6 meses, 1 ano. Imagina 930 anos. Eu procurei se existia algum significado de bodas para 930 anos. Não existe. Não existe. Porque, apesar de tudo que se passou, nós ficamos fadados a viver apenas 120 anos. E é muito difícil encontrar um casal que viveu até 120 anos juntos, para dizer: não, nós fizemos bodas. Eu não sei dizer o que significa os 120 anos, mas é algo que seria assim o ápice de um casamento. Celebrar bodas de porcelana, bodas de estanho, qualquer que sejam as bodas, é algo muito agradável aos olhos de Deus. E hoje nós podemos ver como é muito fácil o homem ou a mulher dizer: não, eu me enganei. Não era a pessoa que eu queria. Colocar incompatibilidade de gênios entre uma relação a qual às vezes pularam etapas para poder chegar ao matrimônio. Agora presta atenção numa coisa. Qual foi a opção que Adão teve? Adão não teve opção. Olha, Adão, é essa. Só tem essa. Sabe, lá no mundo, o nego fala assim: fim de festa, só tem tu, vai tu mesmo, né? Mas é bem assim. Adão não teve oportunidade de escolha. Adão teve uma mulher que foi escolhida pelo Senhor para ele. Olha, mulher, para o teu marido e diz assim: eu sou escolha do Senhor para a tua vida e para a minha família. Marido, diga: eu recebo. Gente, a gente pode perceber como Adão não teve opção de escolha. Foi dada uma missão, foi dada uma esposa, uma ajudadora, e eles começaram a caminhar juntos. Só que Adão se tornou uma pessoa muito ocupada, pelo simples fato de que ele queria fazer tudo sozinho. Eu costumo dizer que, quem é aqui da época do MS-DOS, o sistema antigo antes do Windows, não é? MS-DOS. O MS-DOS era um sistema que só processava uma ação por vez. É o homem. O homem não consegue ser multitarefas. Mas a mulher
ela consegue ter essa facilidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas o homem é o MS-DOS e a mulher é o Windows. De vez em quando dá um bug, mas tá valendo. Tá valendo, né? Perfeito, só Jesus, não é verdade? Então, o que aconteceu naquele momento? Adão havia instruído Eva, mas Eva se deixou ser enganada. E aí, o que acontece? Quando o Senhor, o pecado entra, e o Senhor vem à terra, e aí Adão, o que foi que aconteceu? Oh, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Não é verdade? Quantas vezes a gente sai, vamos ser sinceros, homens ou mulheres, a gente quer sair do problema e coloca a culpa no outro. Não é? Mas aconteceu tudo aquilo, o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do paraíso, mas a família persistiu. Quantas famílias hoje estão sendo devastadas porque alguém que está ali com uma missão? Porque, queridos, amar para se tornar sentimento tem que passar por uma decisão. Se alguém ama alguém, é porque decidiu amar. E se você decidiu amar, é até o fim. Sabe, quando a Bíblia diz que, por sermos ignorantes, o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas quando a gente passa a ter o conhecimento da revelação, aquilo que nós fazemos de errado já passa a ser condenável. A instituição família, ela foi feita pelo Senhor para que durasse até o fim. Que não separe o que Deus uniu, que não separe o homem. E hoje a gente pode ver o quanto Satanás tem investido desde o princípio e cada dia de uma forma muito avassaladora no meio dos casamentos, dos matrimônios. Quando se fala de família, a unidade família começa com o matrimônio. Começa com alguém que começou um flerte, um namoro, um noivado, para depois um casamento. Alguém que não queimou etapas para poder ter o conhecimento melhor daquela pessoa que vai viver para o resto da sua vida ao seu lado. Que começa a conhecer nessa caminhada os seus defeitos, as suas qualidades, aquele que deixa a toalha molhada em cima da cama, e por aí vão outras situações, para que tudo isso seja feito em comum acordo entre o casal. E hoje nós podemos ver que uma pastora Cristiane foi muito feliz, eu falei para ela ontem, você não sabe o quanto Deus te usou com a palavra casamentos descartáveis. Porque eu estava ainda em oração para confirmar aquilo que o Senhor queria que eu falasse para a sua casa. Casamentos descartáveis ou casamentos consolidados? Hoje temos visto tantos casamentos descartáveis, pessoas que mal se conhecem, fazem um test drive, acham que aquela relação sexual foi o ápice, vamos casar, nem se conheceram, queimaram etapas. E o que é que acontece? Esse tipo de relacionamento se torna completamente descartável. O pior de tudo hoje é poder ver nas estatísticas o quanto isso tem atingido as igrejas. O quanto isso tem atingido o povo de Deus. Então, para que um casamento não se torne descartável, a mulher ela precisa ser uma mulher sábia e o homem precisa ser um homem prudente. Essa junção é que vai fazer com que esse casamento seja consolidado no Senhor. Essa junção é que vai fazer com que o comando seja completamente de Jesus, para que todos e qualquer tipo de problemas que apareçam, tenha alguém para poder orientar, para poder ajudá-los a discernir e para poder continuar a avançar. Se não tiver o comando do Senhor na instituição, família, matrimônio, de nada adianta. Torna-se um casamento descartável.
E a gente pode ver que o Senhor deu a Adão uma esposa. Varão, o Senhor te deu uma esposa. Varoa, você é um presente de Deus para esse varão que está ao seu lado. E você hoje contemplar casamentos consolidados que levam 10, 15, 20, 25, 30, 50 anos é muito difícil. A cada ano que passa, a gente pode ver o quanto as famílias têm sido dizimadas muito cedo. Por quê? Porque está faltando direção de Deus. Falta direção de Deus no meio familiar. Sabe, quando a gente decide verdadeiramente seguir ao Senhor, mas a nossa família, a nossa parentela, porque a família é a esposa, marido. Esposa, a família é o marido. Ah, mas eu tenho os meus filhos. Sim, eles vão crescer e vão pegar a responsabilidade para assumir as suas próprias famílias. E vão passar a ser parentes. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te dou. Pega quem? Ló? Não, é você e Sara, sua família. É a sua família, Abraão. Então, quando o Senhor dá um comando de família, encabeça marido e esposa, esposa e marido. Essa é uma instituição ao qual Satanás não tem prazer desde o princípio. Porque se nós compreendermos o que é macho e fêmea, procriação, temor e amor ao Senhor, nós vamos compreender que no multiplicar as pessoas, as famílias que são consolidadas na rocha, será multiplicada também a glória de Deus. E se a glória de Deus está sendo multiplicada através da sua ou da minha família, o evangelho se expande, as pessoas conhecem a Jesus, e ninguém vai parar aqueles que realmente estão firmados na rocha. E Satanás, o que é que ele faz? Ele investe. Da mesma forma que ele enganou Eva no princípio, ele continua enganando hoje. E não somente mulheres, homens e mulheres. Ele quer ver a destruição total das famílias. Para quê? Para que o evangelho não seja proclamado. Mas aqui nós temos famílias firmadas na rocha, prontas e dispostas a qualquer coisa diante do direcionamento de Deus, para que o projeto da família seja consolidado e para que o evangelho seja proclamado. Não é fácil unir duas pessoas de criações completamente diferentes, de famílias diferentes, num só propósito. Isso demanda tempo. Por isso que não se pode queimar etapas. Quando se queima etapas, o casamento é descartável. Não dura. Sabe? E quando a gente começa a entender que Deus tem o melhor para nós, Deus nos concedeu uma mulher, homens, sábia, e um marido, mulheres, firmado na rocha, um homem prudente. Mas é presente de Deus. E a gente precisa entender isso. Porque essa instituição chamada família, ela tem sido bombardeada, e porque a gente muitas vezes não vigia. A gente quer sempre dizer, a culpa é da mulher que tu me deste. Mas por que quando está vencendo, está tudo bem, estamos bem? E por que quando está perdendo, não está tudo bem? Não está bem por causa dele. Não está bem por causa dela. Não. Se está bem por causa dos dois. Se não está bem, também não está bem por causa dos dois. É joelho no chão, jejum, oração, esperando o comando do céu. Todos os problemas são resolvíveis. Não existe nada que não se possa resolver. Mas precisamos estar firmados na rocha o tempo inteiro, vigilantes, atentos, para que não nos deixemos enganar pelos engodos de Satanás. E se o casamento vai bem, toda a família, toda a parentela vai bem. Filhos, irmãos, tios,
sobrinhos, todos. Haverá saúde, mas a saúde começa no espiritual. Se não houver saúde espiritual, não haverá saúde no mundo físico, não haverá saúde nas finanças, não haverá saúde em nenhuma área da vida. Por que muitos são enganados hoje? Casais que não oram juntos, querem ter comunhão individual. Mas espera, se Deus uniu e os levou a ser uma só carne, por que a comunhão com Deus, ela precisa ser individual em determinados momentos? Mas se eu quero ter um casamento alicerçado na rocha, o casal tem que estar orando junto. A vida com Deus é uma vida de renúncias em todas as áreas, em todos os momentos. Não adianta querer chegar na igreja, saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se não aplica. Varão quer ter uma varoa forte de oração junto contigo, ore com ela. Mulher quer ter um varão fervoroso junto contigo, aquele homem de oração, de falar em línguas, de pular, de saltar, ore com ele. Derrama sobre o Espírito sobre o casal, mas que não seja apenas uma capa, que seja, sim, verdadeiro e santo diante de Deus. Sabe por quê, homens e mulheres? Naquele grande dia, o primeiro ministério que o Senhor vai requerer de você é o seu matrimônio. O primeiro ministério, não adianta querer ser pastor, evangelista, obreiro, diácono, se não for um bom pai, se não for um bom marido, se não for um bom amigo, amigo da esposa, amiga do marido. Ter comunhão completa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe por quê? Quando flui o Espírito dentro da sua casa e você põe o pé na rua, ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus. Não precisa falar, não precisa abrir a boca. O seu testemunho vai servir de pregação para qualquer pessoa. A sua vizinhança vai se tornar a sua assembleia. Mas muitas vezes casais se deixam levar pelo simples fato de a culpa foi da mulher que tu me deste. Sabe o que é que acontece? Vira o pipoco dentro de casa. E o testemunho para onde é que vai? O nome do Senhor para onde é que vai? Nós estamos falando de alicerce, base. O alicerce de um casamento é o Senhor Jesus. A base do casamento é o Senhor Jesus. Mas para eu chegar à base, eu tenho que cavar. Eu tenho que fazer a esteira, eu tenho que armar o vigamento, eu tenho que armar as correntes. Dá trabalho, é processo. Não se acha família de mão beijada. Ah, mas o Senhor deu Eva para Adão. Verdade. Mas depois teve o pipoco, porque não estavam na visão. Estavam completamente ligados nos seus afazeres. Adão trabalhando naquilo que lhe foi comissionado e Eva fazendo a parte dela. Queridos, homens e mulheres, maridos e esposas, querem ter os seus filhos alicerçados no Senhor Jesus? Prega para eles com o seu testemunho. Prega para eles com o seu testemunho. Não adianta dizer, eu sou da igreja. Mas se o filho ou a filha não vê um testemunho, de nada adianta. De nada adianta. Casamento descartável. Não é só aquele que se desfaz ao longo do tempo. É aquele casamento que muitas vezes esfria dentro da própria casa. O casamento tem que ser quente. Sabe, eu vi um pastor falando, quais são os níveis que você vive no seu casamento? O ápice, o normal ou o tanto faz? Crente que está firmado em Jesus tem que viver o ápice. O ápice, nada menos que isso.
Se Jesus quer o melhor para nós, por que vamos viver um casamento de meia boca? Por que vamos viver com famílias completamente destruídas dentro de casa, mas querendo ser cheia do fogo na igreja? Tem que ser cheio do fogo dentro de casa. Tem que pregar em casa, com testemunho, com palavra, com louvor. E o restante quem faz é o Espírito Santo. Ah, mas a minha família é uma família de outras doutrinas, de outras religiões, não importa. Seja você a brasa que precisa ferver o Espírito dentro da sua casa, que precisa levar o calor do Espírito dentro da sua casa, no meio da sua família, da sua parentela, onde quer que você esteja. Seja você essa brasa viva, cheia do Espírito Santo, que fala no silêncio. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo geme, com gemidos inexprimíveis, ele está lá dizendo, olha, não fala muito não, prega com teu testemunho, trata bem tua esposa, trata bem o teu marido. Ah, mas eu não vou colocar comida mais para ele não, é obrigação dele, eu esquento a panela. Queridos, depois, quando entra no quarto, quer ter o rebuliço, não gera. Até para o sexo, tudo começa no acordar. Bom dia, meu amor. Até o beijinho de bafo vale. Um banhozinho junto, cafezinho junto, refeição junto. Ah, mas ela trabalha, mas quando tiver oportunidade, junto. Porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Muitas vezes casais se separam sem nem perceber. Sem nem perceber. Começa a trabalhar demais um de um lado, o outro do outro. Começa a dar vazão às coisas terrenas, às coisas carnais. Outro dia eu falava para um amigo assim, ó, lembra do tempo que namorava? Como você fez para conquistar a sua atual esposa? Poxa, é verdade. Como o homem investe quando ele quer. Quando ele, não, é essa. Já orei, o Senhor já me mostrou, já me provou, é essa. Eu não vou até fechar aqui. É essa. E o homem investe pesado. Flores, bombom, cinema. E por que quando casa para com tudo isso? Deixa a rotina entrar. Não se deixe enganar pelas coisas de Satanás, pela frieza que Satanás muitas vezes tenta colocar no casamento. A mulher também se dedicava no início, se arrumava, né? Ficava cheirosinha e tal. Quando o marido chegava, está tudo suave, estou cheirosa. E depois acaba. Recebe o marido com aquela blusa furada, com aquela sandália que já está, nem para o bazar serve. Bota fogo nesse casamento. É hora de botar fogo. É hoje. É hora de botar fogo nesse casamento. Queridos, a gente está falando aqui para pessoas maduras. Estamos falando aqui para pessoas maduras. Queremos resgatar o fogo de um casamento. Mas por que que as coisas boas do início foram esfriando? Porque se deixou levar pela rotina, pelos assuntos mal resolvidos. Às vezes pega aquela poeirinha, joga embaixo, depois eu resolvo. Resolve logo, porque a Bíblia diz que o sol não pode se pôr debaixo da nossa ira. Resolve logo, depois é para lá que vai. Não tem nada melhor do que você resolver um assunto, um imbróglio no casamento e depois ser brasa viva. Brasa viva. E a família começa com um bom casamento. Não precisamos viver casamento de fachada. Sabe por quê? Casamento de fachada é só uma capa. É só uma capa.
Mas Deus quer o melhor para nós. O melhor. Arranca a capa. Resolve o que está mal resolvido. Bota para fora essa paixão que está aí. Sabe? Está aí. Existe um vulcão aí, doido para entrar em erupção. E vocês precisam resgatar isso que está aí, hibernando. Resolve o que está mal resolvido. Coloca para fora. Ora, pede direção a Deus. Depois que resolver, é só brasa viva. É só brasa viva. Não é fácil. Quando a gente olha as estatísticas, a gente começa a enxergar em números como Satanás está agindo nas famílias. Como Satanás está agindo nas famílias. Hoje o número de divórcios relacionados ao ano passado foi o recorde de toda a história. Foram contabilizados mais de 43 mil divórcios no ano passado. Mas por que isso? Estava todo mundo confinado. Sabe por quê? Às vezes o seu trabalho é um momento de fuga. E aí não tinha para onde trabalhar, não tinha o que fazer, tinha que ficar em casa. Eu aproveitei muito. Sabe? Queridos, os problemas mal resolvidos, se não forem resolvidos de imediatamente, viram câncer. E existem muitos casamentos que estão vivendo a fase terminal. Mas eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, pensando que seu casamento, seu relacionamento não tem jeito sim. Tem jeito sim, entrega ele nas mãos e na direção do Senhor. Porque ele vai dar um jeito sim. E esse número é de uma forma geral. Agora, a crescente também está no meio cristão. 25% a mais do que em 2019. 2020 foi o ano recorde de divórcios no meio cristão. Mas aqui, neste lugar, não haverá nenhum divórcio. Aqui haverá renovações, aqui haverá restaurações, aqui vai haver sim casamentos pegando fogo, cheio do fogo. Sabe passarinho quando fica esfogueado? É assim que funciona. Tem que estar esfogueado o tempo inteiro, sem precisar tomar nada. Agora, vamos ser prudentes. Vamos ser prudentes. Maridos, cabe a você a missão de resgatar a época do namoro. Mulheres, faz aquela manutenção que precisa, se põe para cima, bota a sua autoestima lá em cima. Recebe o teu marido cheirosa, arrumada. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Porque se vocês interrompem o que Deus tem para fazer na vida de vocês, é casamento descartável. Deus quer casamentos consolidados, casamentos sólidos, firmados na rocha. Casamentos que podem vir tempestades, casamentos que podem vir ventos, problemas, seja lá o que for. Tudo vai passar, mas o casamento vai permanecer. A unidade familiar vai permanecer. Estamos esta noite repreendendo toda e qualquer ação do inimigo contra qualquer casamento aqui dentro, qualquer casamento conectado. Estamos aqui hoje profetizando restauração plena e total em todas as áreas deste casamento. Homens, lembre-se que o Senhor diz, olha, cuida da tua esposa como um vaso mais frágil. Responsabilidade. Muita. Porque às vezes maridos querem colocar nos ombros das esposas uma responsabilidade que é dele. Assume o seu papel de sacerdote, homens. Responsabilidade total da casa é do homem. A mulher ela é auxiliadora. Ah, mas agora tem um tal de empoderamento. Não importa, você é cristão, você segue aquilo que Deus está te ensinando. E hoje, casamentos para durarem,
Mas quando a gente fala de etapas, a gente vai lá para trás. Para começar a namorar, pedir a pai e mãe. Aí está liberado. Senta um de um lado, outro do outro, tio pai no meio. Não é? Era assim. Era assim. Só vai dar o beijinho depois de X tempo. Depois pode sair, mas o irmão vai acompanhar. Para pegar na mão, vai levar 1 ano. E por aí vai. Agora, sabe qual a diferença de lá para trás para hoje? Casamentos completamente sólidos. Sólidos. Porque todas essas etapas fazem uma grande diferença. Todas essas. Mas hoje é a moda do test drive. Não. Tem que dar logo um rolé. Mas não é assim. Conhecer alguém demanda tempo e às vezes muito tempo. Às vezes você casa com alguém que no namoro era de um jeito, no casamento muda por completo. Mas aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Hoje, estamos aqui celebrando bodas de porcelana. 20 anos. De muitos processos, muitas lutas, aprendizados, muitas vitórias, consolidados na rocha. 20 anos caminhando com Jesus. Foi fácil? Tem sido fácil? É responsabilidade, gente. Quem tem mais de 20 anos de casado? 2, 3, 5, 10, 20, 40. Pensa aí quantas lutas vocês passaram juntos. Quantas situações adversas. Mas sabe o que é melhor de tudo? Eu que estou aqui vendo vocês, fico feliz por saber que vocês passaram por todas essas etapas. E que Deus foi e é com cada um de vocês até hoje e continuará sendo. Celebrar as bodas que vocês celebraram, às vezes com fartura, às vezes com escassez, não foi fácil. Mas vocês estão aqui. E são exemplos para os que estão chegando. Que existem casamentos mais novos. E que muitas vezes olham para vocês e dizem, poxa, olha o irmão ali com a irmã, quantos anos tem de casado? Eu preciso chegar lá. E aí Adão, 930 anos fazendo a gestão do mesmo casamento. Teve erros? Teve. Teve falhas? Teve. Mas ele venceu. Ele venceu. Só querem lembrar de Adão no erro. Porque é muito fácil apontar o erro do outro. E muitas vezes o erro está dentro de nós. Atravessar bodas de porcelana não significa que tudo foi maravilhoso até aqui. Houveram tempestades, houveram problemas, houveram adversidades. Mas até aqui o Senhor sustentou e continuará sustentando. Até aqui o Senhor sustentou e continuará sustentando. Bodas de porcelana são comemoradas por quem celebra 20 anos de casamento. Toda porcelana é uma cerâmica. Cerâmica vem de onde? Cerâmica. Que recebeu o devido tratamento. Processo. Por ser dura e resistente, a porcelana foi o material escolhido para simbolizar os 20 anos de duração de uma relação. A porcelana é símbolo de trabalho, tempo, paciência, zelo, atenção, dedicação, amor. Assim como um casal investiu 20 anos em uma relação, a argila precisou ser cautelosamente trabalhada para tornar-se porcelana. Apesar de ser um material delicado, a cerâmica é bastante resistente porque passa por uma série de fases para elaboração e maturação até alcançar o resultado final. O processo da produção reforça a beleza,
o brilho da peça. Da mesma forma, um casal casado há 20 anos já passou por uma série de etapas até consolidar uma bela relação. A porcelana é um produto branco, impermeável, translúcido, de aspecto brilhante. Basicamente, as matérias-primas da porcelana são argila, quartzo, caulim e feldspato. Existem os processos para poder se trabalhar a matéria-prima para chegar na porcelana. Os processos são modelagem, queima e decoração. Processo. Todo mundo vive de processos. E se você não muda as suas atitudes, você não sai do processo. Por que muita gente vive em círculos o tempo inteiro, o mesmo problema acontecendo o tempo inteiro? Porque não mudou a atitude. Muda essa atitude hoje, varão. Muda essa atitude hoje, varoa. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas no seu matrimônio, no seu casamento. Se você ainda está caminhando para bodas de porcelana, persevere, não desista. Lembre-se que Adão levou 930 anos. 930. E se a gente for olhar lá para trás, a gente vai ver vários casais. Vários casais. Noé e Naamã, Abraão e Sara, Ana e Elcana, cheios de problemas, mas perseveraram no Senhor, seguiram caminhando no propósito, na missão que o Senhor lhes confiou. O Senhor tem uma missão em cada casamento aqui, mas precisa ser forte, precisa estar blindado.